Bom dia a todos. Parabéns a todos os surdos pelo seu dia especial. Eu sou do CONAI, né? Sou representante da FENEIS Nacional também. Na verdade, antes de 2002, a vida do surdo era muito difícil, né? Eu já conversei com vários surdos idosos e o sofrimento era muito grande, porque não tinha nada, era complicado a formação do surdo nas faculdades, alguns surdos paravam de estudar por causa da falta de acessibilidade, porque antes de 2002 tínhamos vários problemas, mas a partir de 2002, com a lei, tudo ficou melhor. Antes da lei não tinha, então os surdos idosos sofreram. Então, a partir de 2002, com a lei e com o decreto de 2005, os surdos começaram a ter força. Por isso, os surdos começaram a se interessar, a se politizar e, de repente, a se tornar cidadão. Sobre inclusão, essa palavra, na verdade, é muito complicado, porque ela é muito ampla. O significado da palavra inclusão é muito grande. E muitas pessoas não entendem o significado real dessa palavra, porque ele é amplo, realmente dá muitos sentidos. Por exemplo, o MEC falou sobre inclusão, mas, na verdade, a proposta do surdo é diferente. O MEC não concorda, ele não entende a inclusão que tem que ser feita para o surdo. Na verdade, o surdo quer inclusão, ele quer inclusão social, mas a língua é outra, isso é outra história, o surdo fala a língua de sinais. Então, a FENEIS e outras lideranças tem reunião com o MEC, tem feito, tem articulado, tentado conversar, articular, mas sempre tem dificuldade. O MEC não entende a nossa postura. O que o MEC pensa? O que o MEC pensa é diferente do que o surdo pensa. Por exemplo, já aconteceu com um rapaz cego também, a questão de fechar o Instituto Cego. O MEC também já quis fechar o INES, porque ele pensa o quê? Que o surdo quer segregação, e não é segregação. Eles não conhecem a realidade da vida do surdo, não conhecem a realidade de como o surdo se sente e de como ele precisa ser tratado. Vou aproveitar para mostrar algo ali no PowerPoint. Vocês podem dar uma lida, eu vou ler para vocês. Setembro é o mês mundial comemorativo das lutas dos movimentos surdos. Azul foi a cor dada para as pessoas surdas pelo... Eu falo? Posso? Pode falar. Tá. Usar a fita azul não é apenas empenhar em manter a mente viva a memória de todos aqueles que sofreram opressão, mas é estar comprometida com a causa de todos aqueles que ainda estão sofrendo opressão em nossos dias e daquelas crianças surdas que ainda estão por nascer. Né? Isso é uma fala da ex-presidente da Federação Mundial dos Surdos, de 1999. Felipe está terminando de sinalizar para os surdos. Então, por que azul? Por que foi criado isso? É porque, na época dos nazistas, lá em Israel, eles usavam uma marca, eles usavam um desenho no braço. E agora eles usam o quê? Uma bandeira, né? Uma bandeira de seu país, que é para lembrar o sofrimento, lembrar a luta. E agora os surdos também pegaram isso, a questão do azul, para usar. É como se fosse uma marca para recordar da luta dos surdos. E lembrar sobre os preconceitos, sobre todas as coisas. Porque antigamente falavam que se o surdo não é capaz, então mate-os. Então, assim, hoje nós conseguimos mostrar que somos capazes e azul seria a nossa marca. E por que dia 26 de setembro? Porque esse dia é o Dia Nacional dos Surdos. Porque no início da língua de sinais, o início foi dia 26 de setembro de 1857, na criação do INUS. E o INUS é referência nacional, né, para os surdos.
Na verdade, veio um surdo francês para o Brasil, porque a origem da língua de sinais é da França, e ele veio para cá e foi adaptado e foi criada a língua brasileira de sinais. Então, por exemplo, o MEC queria fechar o INES. O instituto que o MEC quis fechar é um patrimônio do surdo. O INES é patrimônio do surdo. Ele não pode ser fechado. Ele é um orgulho para a comunidade surda. Ele é o símbolo maior da nossa comunidade. Aqui no Brasil, é dia 26... A lei que reconhece o dia 26 como Dia Nacional do Surdo é uma lei de 2008. E dia 10 é o Dia Internacional do Surdo, da língua de sinais, desculpa. E o Dia Internacional do Surdo é o dia 30 de setembro. Por isso, setembro é o mês do surdo. Ele é muito especial para nós surdos. Temos várias datas. Então, nós chamamos o mês de Setembro Azul. Então, eu gostaria de pedir também ao senador Romário, que conversasse com todos aqui no Senado, que, se de repente pudesse iluminar o Senado com a cor azul, em homenagem ao nosso dia também, Senado, Câmara, igual a outros momentos que vocês colocam outras cores referentes a outros temas. Esse pedido será feito hoje. Muito obrigado, senador. Outro ponto. Sim, eu gostaria de dizer que eu agradeço, sim, o MEC pela criação do Letras Libras. É muito importante. Muitos surdos conseguiram progredir na Libras em suas vidas após a criação do curso, pois se formaram. Agradeço também pela existência do ProLibras. É importante agradecer ao MEC sobre isso. Mas, na verdade, tem o outro lado também, o lado da dificuldade. Temos as questões do Enem. É complicado a questão do Enem, sim, para o surdo. Por exemplo, o MEC falou que o Enem é um método de avaliação e que tem que avaliar a língua portuguesa. Por isso, a prova tem que ser feita em português. Mas, por exemplo, tem a disciplina de língua português. Ok, mas tem outras disciplinas também. Ciências, história, mas tudo em português. Por que não traduz tudo? Por exemplo, o surdo aprende aonde? Como é que o surdo aprende? Da maneira visual. Ciências. Vai ao laboratório, ele olha. O surdo é visual. Significa um aprendizado visual. Não é só lendo. Nós não aprendemos só lendo. Por isso que nós precisamos, sim, do vídeo. Nós precisamos e nós aprendemos visualmente. Então, a prova precisa ter intérprete também. Não é só português, precisa ter a tradução em vídeo. Porque, assim, por exemplo, imagine se algum ouvinte fosse para a escola bilíngue. O que é a escola bilíngue? Vamos supor, português e inglês, uma escola que tivesse português e inglês. E as pessoas vissem e não veem como segregação, acha normal esse tipo de escola. Por outro lado, quando a gente fala em escola bilíngue, para Libras, o MEC acha que é segregação. Por que essa visão? Qual que é a diferença? São duas línguas da mesma maneira. Então, o surdo quer se sentir igual ao ouvinte, ele quer ter acessibilidade, ele quer tratamento igual, e ele quer a escola bilíngue. Como o Antônio José falou da questão da justiça, da área da saúde também, pela falta de intérpretes, isso é verdade, é muito complicado. Por exemplo, se de repente o surdo tiver com algum problema de saúde, ele pode entender de maneira errada, ele pode tomar um remédio errado, caso não tenha intérprete lá com ele, o médico não sabe falar com ele pode correr risco de morrer. Em outro campo, na área jurídica, por exemplo, para que intérprete na área jurídica? Tem que ter intérprete porque isso significa cidadania. O surdo não consegue acessibilidade. Parece que ele não é cidadão quando ele não tem acessibilidade. Parece que ele não tem vida. Parece que ele não é brasileiro. As pessoas não olham ele como brasileiro, não reconhecem como um povo brasileiro, como parte do país. Então, é necessário que tenha acessibilidade em todos os campos da sociedade. Em todos os locais. Infelizmente, a sociedade ainda não entende sobre a cultura surda. Por exemplo, o MEC acha que nós queremos segregação, que é segregação, mas não é, sabe? O surdo quer se isolar com sua língua e pronto, viver sozinho. Não, o surdo quer acessibilidade, sabe? E a culpa é do surdo de ser surdo? Se existe essa segregação, não é culpa nossa, sabe? Se deixa para lá, não é assim. Não é...
Se se os ouvintes não aprendem no curso, eles falam, não tem tempo, os ouvintes não querem aprender a lidar com surdos, mas falam da segregação. O surdo quer segregar, mas na verdade não é. A população como um todo que não quer viver com surdos. Então, assim, a questão da inclusão é uma palavra muito ampla, porque cada pessoa pensa de uma maneira diferente. Inclusive de como fazer essa inclusão. As pessoas já me perguntaram assim, o que é isso? Em relação ao INEP. O MEC falou que a Suzana falou dessa questão do INEP, que já tem a comissão. Eu nem sabia dessa comissão, mas, na verdade, o INEP sempre depende do MEC, né? Então, assim, porque o INEP é inferior, é subordinado ao MEC, né? Então, ele tem que respeitar o MEC, que é o Ministério Maior. Então, assim, ele não resolve nada de novo, né? Na verdade, tudo se refere ao MEC, pergunta ao MEC. Toda vez eles fazem consulta ao MEC, referente ao que o MEC pensa em relação aos surdos. Por isso que, assim, a FENEIS enfrenta problemas. A FENEIS não consegue vencer essas questões em relação ao MEC. Parece que o INEP não tem autonomia, ele não faz sozinho, ele não negocia, ele só resolve da maneira do MEC. Por isso que nós temos dificuldade de negociar e de articular. Nós estamos lutando, sabe? Falta, sim, acessibilidade no Enem. E o Enem é muito importante para o surdo, assim como para os ouvintes. Porque o surdo pode conseguir entrar na faculdade, entrar no ensino superior. A Suzana falou que tem 45% dos surdos estão na educação superior, mas não falou sobre os detalhes. Faculdades particulares ou públicas? Porque, na verdade, o surdo, a maioria consegue em locais privados, né? Eles pagam essa questão. Mas a maioria do surdo, às vezes, não tem condições. E eles não têm acessibilidade para conseguir entrar na universidade pública. E, às vezes, a evasão é muito grande da faculdade particular. E o Enem é a oportunidade do surdo conseguir entrar e conseguir o ensino público e conseguir se desenvolver no ensino superior. Temos o FIES, o ProUni, tem a questão de cotas, né? Cotas públicas, mas até agora, cadê o surdo? O surdo tem dificuldade, o surdo não consegue acessar a universidade. Ele não consegue. Então, assim, tem alguns surdos que conseguem sim, mas é só 10% no Brasil. 10% significa o quê? As pessoas que conhecem bem português, de repente os surdos que são oralizados, que é a minoria. 90% dos surdos, cadê? Eles não têm uma proficiência na língua portuguesa. Porque a Libras é a língua de sinais, é a língua natural. Ela é prioridade, ela tem que ser respeitada. Algumas pessoas acham que não, que nós falamos português. E não é isso. Imagina se o Enem, de repente, o Enem tem português, ok. Por que não coloca, então, a disciplina de Libras? Por que não coloca? Porque é uma lei oficial. É uma língua oficial, coloca Libras, então, também para as outras pessoas saberem. Porque se colocar Libras, o ouvinte vai olhar e falar, não sei, e vai reclamar. Então, é o que nós passamos. Nós reclamamos por ser em português por conta disso. Não é nossa língua oficial. É o que eu tenho para dizer. Muito obrigada.